E aí eu falei, nossa, eu tô louco pra dar um rolezinho no meu carro, vamos sair pra curtir? Né? Tipo assim, dá uma volta, para num postinho, enche o tanque, dá um rolê com o carro. Era essa a minha ideia. Eu falei, que carro que eu vou? Já fui direto na E36, eu acho que era o carro que eu era mais apaixonado dos 5. Eu tive um problema, pessoal, num acidente, como que foi na esticada? Tá lá, um pneu traseiro meu. Aconteceu, infelizmente, de dar BO. Ontem, o canal Race 100-200 fez o primeiro podcast do canal, e por lá o Matheus contou detalhes de como foi o acidente. Em uma de suas falas, ele mostra o laudo do acidente e algumas fotos de como ficou o carro após tudo isso. Pra quem quiser assistir o podcast completo, o link vai estar na descrição. Aqui ele quer saber, mais ou menos o que o pessoal bastante pergunta, que é, mano, o detalhe, como que foi um remember do dia do acidente? Você acordou, quando você tava, o que você fez, o porquê de ter saído com a E36 naquele dia, era o carro que você mais gostava? Você teve algum sinal, alguma coisa do tipo? Ele mandou uma pergunta gigantesca aqui. Não, mas muito legal a pergunta, viu? Acho válido, eu já tenho até a resposta em mente. Porque o que aconteceu, pessoal, pra vocês entenderem? Eu tava numa época, uma saga de viajando muito, né? Final do ano, tava mais de 2 meses fora e, não parava em casa, focado em trabalho, enfim, muito focado mesmo nas coisas. E aí, quando eu vim pro Natal, pra Ribeirão Preto, a cidade da minha família, tudo só pra passar o Natal com eles, passei o Natal e já viajei de novo. E já fiquei mais um tempo fora. Quando eu voltei, né, que foi lá pra janeiro, passamos o ano novo junto fora também, eu falei, nossa, tô com uma vontade de dar um rolê nos meus brinquedos, sabe? Os carros tá tudo parado. Ficou uns par de meses parado lá. Eu tava, pra quem não sabe, né, eu tinha essa BMW 36, a M3 laranja, o TTRS, o SI de 1000 HP e qual carro mais? O Golf GTI. A Amarok é do trabalho, mas dos carros de brincar, eu falo. Exato, são esses. E aí eu falei, nossa, eu tô louco pra dar um rolezinho no meu carro, vamos sair pra curtir? Né? Tipo assim, dá uma volta, para num postinho, enche o tanque, dá um rolê com o carro, essa é a minha ideia. Eu falei, que carro que eu vou? Já fui direto na E36, acho que era o carro que eu era mais apaixonado dos 5. Que top, é 92. Aquele carro pra mim era o xodó, assim, tipo, carro bonito, tinha 800 HP o carro, puta, manual, era tocado do carro espetacular. E aí, galera, eu marquei um rolê assim, chamei mais uns 2, 3 brothers, e a gente foi no postinho, enchemos o tanque, peguei lá, lembro até hoje, né, desci lá no posto, peguei uma água de 2 litros, uma barrinha de proteína, falei, vamos dar uma volta. E dali não voltei mais, né, na verdade voltei, né, mas não voltei inteiro mais, então... Não tive insight nenhum, só quando eu tava saindo de casa, né? Que meu irmão e minha mãe chegou e falou, né, mãe? Você falou, nossa, filho, não vai hoje lá não, dá uma volta, fica em casa aí, né? Falei, vou lá dar um rolezinho pra esparecer. Vai lá, eu não gosto dessa rodovia. Eu falei, filho, deixa pra você testar. Fui passear, né, mãe? Passear. Mãezinha, daqui a pouco eu tô aí. Vou fazer o quê, né? Vamos então. E aí, peguei o carro, enchemos o tanque e fomos dar um rolê. Galera, em relação a correr, né, que muitas pessoas me perguntam, eu já vou até cortar isso aqui de antemão, até porque a gente tem o laudo, né, da perícia, da polícia e tudo mais. E tem um porém, né, em relação a correr de carro. Pessoal, meu trabalho é correr de carro, eu sou piloto de carro praticamente, eu só testo o carro. Quantos inúmeros carros eu já testei na minha vida, se vocês olharem o histórico do meu canal. E só vou em aeroporto, pista de corrida, eu faço evento de corrida, enfim. Correr de carro, às vezes nem sempre é só isso, né, o nosso tesão. Às vezes a gente tem uma experiência ali que é curtir só o carro que a gente tem, né. Então, quantos carros eu já toquei na minha vida? O carro que era meu, que eu já conhecia, quantas vezes eu já dirigi ele, um lugar que eu já conhecia. É o que eu falo, né? O acidente era pra si mesmo, não tem explicação, né? Não era nada novo pra mim. Era algo já... Sim, era padrão. Agora ia acontecer, né? É uma coisa que a gente não consegue explicar. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Mas enfim, meus insights que eu tenho, foi esse, cara. Eu lembro, fui lá, abasteci o carro, tive esse insight da minha mãe, e aí eu peguei o carro e saí pra dar uma volta, cara. No primeiro rolê, eu já vou deixar o laudo pro pessoal do acidente, explicar o que aconteceu. E foi o que aconteceu, não é pra explicar agora, né, irmão? A gente tem um laudo aqui. Tem um laudo, acho que se der pra pôr na tela, coloca que deu... Então. Eu tive um problema, pessoal, num acidente, como que foi na esticada? Tá lá, um pneu traseiro meu. Aconteceu, infelizmente, de dar BO. Saiu. Aquilo lá é uma BM antiga 92, 6 cilindros de 800 HP. Literalmente virou um opalão, né? 6 carecas, um opalão, não tem controle nenhum, né? Controle de tração não tem nada, né? Eu virei passageiro do carro, por mais experiência que eu tinha. Eu virei passageiro do carro. No laudo consta em relação a velocidades, se teve ou se não teve, vocês podem printar aí. Perdi o controle, entrei no guarda-reio, rodei, depois entrei no guarda-reio de lateral lá que não estava devido às formas corretas. Ele entrou para dentro do carro, onde ocorreu a amputação das minhas pernas. Esmagamento, né? Ela entrou. Então já veio junto com o motor e a parte do guarda-reio. Então o laudo tá lá mostrando como foi o acidente. Lá pra vocês, ela tá ali, né? Eu perdi a traseira, eu entrei no guarda-reio, rodei, e eu garanto pra vocês, é lógico, fui guardado por Deus nesse acidente aí, galera. Vocês não têm noção. Tanto Matheus, só observando pra você, que o que consta no laudo que o pneu desinflou rapidamente. O que pode ter acontecido, que ele murchou tão de repente e a roda comeu o pneu e cuspiu pra fora. E ali não tem marcas, não tem frenagem, não tem nada. Ali tem o arrasto aerodinâmico da roda, onde jogou você no guarda-reio. Subitamente. Não era numa curva nada, era uma reta. Sim. Na reta, só retão. Na reta eu fui pro guarda-reio. Eu literalmente joguei pra direita. Foi isso que aconteceu. Perfeito. E a próxima pergunta que tem aqui é justamente falando... Eu até queria que você falasse sobre isso. É a pergunta que não quer calar. Você estava gravando na hora do acidente? Por que você não estava? Já falou. Por que você não estava gravando no acidente aquela hora? Era um rolê? Não, Nossa. na verdade eu não tava gravando literalmente, nem brincando. Era um rolê, era uma volta de prazer que eu queria o meu momento. Exato. Às vezes a gente quer esse momento, né, de paz e curtir nosso brinquedo. Nem sempre eu quero ficar gravando, mostrando tudo pra me expor na minha vida. Eu exponho a minha vida, tudo bem, pelo meu trabalho, porque eu amo fazer isso. Tanto é que eu estou aqui fazendo isso pra vocês, contando sobre o meu acidente. E trouxe toda essa galera aqui, né, pra ser algo bem legal. Pra vocês aí de casa que quer saber. Mas às vezes a gente quer ter o nosso silêncio. Então foi um dia de silêncio que eu tive pra curtir o meu carro. A próxima pergunta que tem aqui é a seguinte. Você desmaiou na hora do acidente? Ótima pergunta e não desmaiei. Foi bem pesado. Eu acho que aqui a gente vai começar a entrar até com os convidados.
A partir do momento que eu bati o carro no guarda-reio, já amputou as minhas pernas de cara. Eu já senti muita dor, eu não desmaiei daí. Eu já comecei a gritar de dor na hora. Minhas pernas, meu Deus, que dor, não tô aguentando de dor, não aguento. Meu, não sei explicar a dor, era surreal. Surreal, Pedro. E aí eu falava, cara, a boca começou a secar minha boca, e eu falava, nossa, eu preciso dar uma deitada. E o que eu faço? Tentei abrir a porta, não conseguia, o carro tava literalmente uma lata de sardinha tudo esmagado, não tinha pra onde ir. E aí eu comecei a respirar fundo, falar, cara, o que tá acontecendo? Eu preciso dar uma deitada, não sei das minhas pernas e tudo mais, né? O volante veio parar aqui no meio do carro, esmagou, não via nada. Só que eu não sabia que eu tinha perdido as pernas, só sentia dor, né? E aí segurei firme a panca, né, em relação a não desmaiar e tudo mais, não sei porque eu não desmaiei, mas enfim, eu consegui me ajustar o banco aqui, peguei no banco e joguei o banco do passageiro pra frente. Fiz muita força essa hora no braço, cara, não sei como é que eu fiz isso com as dores que eu tava. Joguei, e o meu banco eu consegui deitar lá pra trás. Aí eu falei, nossa, eu vou me jogar lá pra trás. Aí eu olhei pra trás e eu vi aquele puto que pariu, né? No banco do passageiro, do de traseiro. Fui lá atrás, peguei e me puxei no braço. No que eu me puxei no braço, senti muita dor na perna, soltei. Aí eu fui tentar pegar a minha perna. Falei, ela deve ter quebrado, né? Vou pegar e vou tirar ela daqui e vou trazer. Ah, galera, a hora que eu fui pegar, passei a mão assim no joelho, já veio só vento. Osso, sangue, não veio nada. Eu falei, pronto, perdi minha perna. A perna assim, do joelho pra baixo, né? Eu fui tentar puxar, já não veio mais. Aí eu já tinha sentido, já vi que eu tinha perdido, né, das duas. E falei, cara, eu tenho que ser firme aqui, porque se eu desmaiar, eu vou pagar. Não tinha ninguém pra me ajudar lá na hora, né? Peguei e me puxei. Aí, nossa, a alma saiu do corpo, mas me puxei. Aí eu fiquei com as costas lá atrás, né, no banco, encostado. A bunda praticamente no console do carro e o quadríceps, né, o quadríceps pra baixo no banco da frente. Que aí eu fiquei nessa posição de X, jogado até as ambulâncias chegarem. E aí que vai depois uma pergunta até pro Gui, né? Pro pessoal entender. Foi questões de 1h20, 1h30, PH, pra ambulância chegar, né? Foi 1h30. Pra ambulância chegar, né? Pra ambulância chegar. Depois você foi um acidente. Tava distante um pouquinho. Nós tava 6 km. Seis? Eles demoraram. É, né, mano? Não, eles demoraram. Tava dentro da cidade, até próximo ali, ó. Bonfim Paulista. 1h20. Cara, 1h20 pra chegar, que foi uma eternidade pra mim. E eu lá deitado. Quando eles chegaram, eles não conseguiram ter acesso a mim dentro do carro. Resumindo a obra, eu chamo um bombeiro pra cortar o carro. Aí demorou mais uns 40, 50 min pra chegar? Foi por aí, né? Eu tô falando PH, Marcão, que eles também estavam lá. E você já chegou essa hora, né? Quando eu cheguei na hora, lá não tinha ninguém. Só tava você, o carro, tinha mais um carro só parado. E tava eu e o Lucas, seu irmão. Foi quando eu nem te vi. Quando eu olhei o carro, eu fui examinar o carro, o Lucas, não, ele tá aqui, eu tá aqui. Aí eu olhei, eu vi você no banco traseiro, né? Você tava com uma perna no banco e a outra encurvada. Foi quando eu olhei você, eu falei, não, Matheus, você tá bem. Ele falou, não, aí você falou pra mim, pega minha perna, eu falei, pega a tua perna. Foi quando eu olhei, bati a luz do celular e eu vi que você não tinha perna mais, né? E aí eu olhei, pô, essa aqui já foi, vou olhar a outra. Aí eu olhei a outra também, não tinha mais nada ali. Aí nessa hora eu tive que manter a calma e trazer para você, como o Lucas fez os primeiros socorros para você, né? Botou lanterna, tentou fazer... O Lucas é meu irmão, tá? Pra quem não sabe, tá? E aplicar aquilo que ele tem aprendido aí na medicina. Estudar de medicina, né? Cidade de medicina. Então ele já preparou um torniquete para poder parar de sangrar, então... Mas você tinha perdido muito sangue ali. Mas assim, só pra lembrar, o bombeiro chegou, não conseguia também acesso a mim, aí demorou mais uns 30 minutos pra cortar o demorou mais, carro. porque eles estavam estudando isso para não poder... porque aquilo eu escorreguei, o seu carro começou a vazar combustível. Tinha combustível no chão inteiro ali, eu escorreguei até no combustível. Então, eu creio que isso é milagre. Isso eu falo para você, que eu tô aqui porque Deus é generoso conosco, como família. Mas você é um milagre que estava ali dentro, conversando comigo, segurando a tua perna, né? Sem nada, o carro não tinha espaço para mais nada, não cabia mais nada ali, só estava você. O teto tudo preso, amarrado ali, e o sangue vazando e o tanque de combustível vazando. Então, ó, só pra galera ter uma base, vamos lá. Falei 1h30 mais ou menos da ambulância, mais uns 40 minutos do bombeiro e mais uns 40 minutos, meia hora pra cortar o carro, então até agora foi quase 3 horas. Né? Não, em resumo, você teve um acidente umas 10 horas da noite, você chegou no hospital meia-noite e 40, mais ou menos. Tô quase 3 horas. Então quase 3 horas. Inclusive vocês têm foto do carro aí pra mostrar pra galera ter uma ideia, que quando os bombeiros cortaram o teto aí, A gente vai mandar aqui já. deu hora ideia, vocês colocam pro pessoal ter uma ideia como que ficou o estado do carro. Mas, então, vamos lá. Quase 3 horas, com as duas pernas amputadas, sem remédio, né, que eu tomei a morfina depois. Sangrando. Combustível vazando. Combustível vazando. Mas é a questão agora do Guilherme. O Dr. Guilherme, meu amigo, vai aqui me dar essa ideia. Vamos lá. Na área da medicina, né, eu não entendo muito. Praticamente nada, né? A gente O que fez- você acha? Vazar 3 horas, Realmente as não, pernas realmente não. abertas. A gente fez uma conta básica que agora levando em consideração Vazando sangue. o peso, né, do Matheus na época, ele tava com 92 quilos, e mais ou menos entre 6,5 litros e 7,5 litros, né? Vamos ser mais generosos, vamos colocar 7,5 litros, que você tava treinando pra caramba, massa muscular pra caramba, então você tava com 7,5 litros. A gente fez uma média ali, mais ou menos, de sangramento, é difícil fazer, né? Não tem como a gente quantificar. Mas você pensa, pô, você cortou 2 pernas, você amputou 2 pernas imediatamente. Você ficou 3 horas sangrando com 2 pernas, com artérias ali, veio a artéria calibrosa. Costas também. Posta e sangrando, sem torniquete, sem nada. Vamos dizer que você perdeu 3 a 4 litros de sangue, que a gente, mais ou menos, foi o estimado lá que o pessoal do hospital meio O que hospital falou, falou, né, pai? 4 litros de sangue. 4 litros que Você sobrou 3 litros no tanque, só não tinha... Eu tava na Tava reserva. na reserva da reserva, né? Eu tava- Então, assim, mas Aí, fisiologicamente não tem como explicar, né? Isso é possível sobreviver assim mesmo? É uma Se você não tivesse acontecido? um porte físico, um porte de atleta, cardíaco, tava bem preparado, tipo assim, fisicamente, com certeza você não teria aguentado. Não aguentaria. Se Então. fosse Deus também, lógico que tem coisa Não, que a gente claro. não vai explicar isso nunca, mas assim, pensando, né, em hipóteses, você era um cara que fazia muito exercício, você cuidava muito, tava no melhor fase física da sua vida, né? Então isso com certeza contou, né? Então, Você tinha um assim, sistema
renal, cardiovascular, tudo preparado, né? Vamos dizer. Ninguém tá preparado para isso, mas diante do que aconteceu, você Pela conseguiu- sobrevivência, a gente tá Pela falando. sobrevivência, exatamente. E foi amputação total ou parcial ali em loco? Na hora? Foi ter total, né? Foi total. As duas? Das As duas? duas, As duas. Não, as duas já saiu na hora. Cara, então foi... Meu pai viu, inclusive, né? É, eu já vi vários casos assim, parcial. Aí tem que ir lá e terminar em loco Não, pra pra poder- levar pro ele já hospital. Sabe saiu que eu falei que eu já deitei sem? Aham, quando você me contou ontem foi que você se puxou. Falei, cara, isso é arrastando a perna, né? O que devia estar conectado ainda. Não, tava sangrando muito. Nossa. Mano, Tava tudo exposto ali pra sangrar. Tudo exposto. Imagina. Um outro detalhe em exposição também, que eu ia comentar, que tem um milagre, um negócio muito importante pra galera entender, até por questões no hospital, né, que eu saí muito rápido, foi infecção. Eu tava num lugar exposto com asfalto, sujeira, metal, a infecção pegou, já era. Tudo loucura. Você vai saber também falar Eu isso, né? comentei pra você, lembra? Falei, e aí, você pegou infecção? Porque a maior parte dos casos de acidente, assim, em rodovia, acidente de ônibus, que o ônibus tomba, rala lá o braço da pessoa, é batata, ainda 3 horas pra ter uma sepse, né, doutor? Nossa, total. Um, dois, né? Total. E aí depois vai pra um CTI, né? Vai pra uma exposição. É. Uma cirurgia que suja, né? Porque é uma cirurgia que você não é preparada, né? Uma cirurgia que É. tá cheia de coisa ali, né? Tem metal, tem sujeira, tem tudo, né? E o ortopedista, ele tem que fazer uma amputação ali, não amputação que tava amputada, mas ele tem que finalizar aquilo ali, né? Tem que ver que parte que é viável, que parte que não é viável, ele tirar, né? Ele fazer. Então, é uma cirurgia extremamente suja, uma cirurgia de urgência, né? Então, tudo pra infecção, assim. Você tava pronto pra infecção. Não tem nada pra ser o contrário, na verdade, né? Dava pra dar errado, né? tô aqui, entendeu? Ah, não, Fiquei mas sempre surpreso. foi Quando a gente isso. falou, eu fiquei surpreso que você não teve infecção, uma infecção grave. Você é um especialista também nessa área, por mais que você não tenha a parte do médico, mas você trabalha com essa área, senão você pega todo tipo de... Sabe o todas as Pedrão sabe histórias, todas as né? histórias, Sabe pessoal. tudo. E você passou Tem por uma isso também. história cabeludo. É muito, muito. É. muito. Então foi algo que Impressionante. foi impressionante, né, meu irmão? Então, A questão da perda de sangue aí, tanto volume e arrastou lá, pô, é gasolina, é asfalto, sujeira. Quando um amigo meu me ligou, né? Porque a gente conhece todo mundo aqui, né? Tá na cidade, o pessoal me ligou e falou: Ô, Matheus sofreu acidente, 6 horas da manhã. Aí eu falei: Não, ele não sofreu, não, cara. Você tá acusando o Matheus ontem. Não, o Matheus sofreu, ele sofreu lá e tá amputando as pernas. Eu falei: Não é ele, não. Aí você falou: Caramba, será que é? Não é tal? E aí, só que aí ninguém sabia ainda, porque foi dentro do hospital que me ligaram, né? E sabia da nossa amizade e tal. E aí meio que ninguém sabia a história certa, né? O que tinha acontecido, o que não tinha acontecido. Começa aquela questão de conversa. Aí você pensa: Olha lá, o Não foto tem do carro lá. como, olha lá. E aí a primeira coisa que eu falei: Cara, impossível, se ele amputou as pernas, Pode não tem passando, como, tá, se tiver. como ele sobreviver com tanto sangramento que ele ia ter, né? Num acidente desse, né? Então, assim, na hora você não tem como, até como médico, né? Você não consegue entender como que você conseguiu sobreviver aquilo, né? Cara, não. Porque na hora, fala, pô, ainda vai pra cirurgia, vai sangrar na O cirurgia. Pedrão tá vendo a foto Né? pela primeira vez aí. Você tá assustado, meu irmão? Olha onde eu tava, onde enfiou o guarda-rei ali no meu pé, tá vendo? Não, eu só vejo. Não tem carro ali, não tem nada. É tipo, também ali, ó, tá enxergando ali. Eu também tinha entendendo. Só sobrou essa parte do banco do carro, entendeu? Que a gente tá Aqui sentado. atrás, o volante tá lá na. O painel ali, ó, tá vendo? Aham. O painel foi parar no câmbio. Passageiro. Entrou tudo pra lá. Por isso, eu acho que. Foi ali poste? É, guarda-rei. Guarda-rei. Porque o guarda-rei, ele Ele tava... veio cortando mesmo. É porque o guarda-rei não tava correto, né, pai? O guarda-reio, o certo, ele está fincado no chão, né? Ou você ter aquelas... Mas ele vem meio que em curva, assim, não é? Não, ele estava reto. Oi, Né? ou sanfonada. As sanfonas são colocadas como meio de proteção e uma barra de cimento na frente, porque quem bate ele amortece até as sanfonas. O meu não tinha isso. Entendeu? Esse não, eles estavam de foi um pontas. facão. Então é como Meio se que não tivesse faca. cortado É. 2 pedaços para abrir um caminho, né? Ali tem, não sei, uma estradinha, alguma coisa ali, e deixaram de pontas afiadas, entendeu? Foi onde você bateu em um e infelizmente o carro virou, né? Porque a força, a gravidade dela fez ele girar, Nossa. e aonde entrou Ah lá. na sua perna. Onde eu tava sentado, que tá entrou pra dentro, tá Cortou vendo? ali. Que é isso, aí? E o chassi desse carro já tem um histórico de ser um chassi mole, entre aspas. Uhum. Teve outros acidentes também, que aconteceu tragédias nesse chassi da BMW E36. Mas uma pergunta que eu tinha. É uma série 3, né? Uma série 3, uma Tá, 3 vamos dizer que uma série 3 agora é 2025. Você acha que seria diferente a história das. muda muito, você pegar das novas, as gerações novas, né? Que dessa é uma E36, aí vê De impacto, o próximo é E46, depois vem pra I90, né? Aham. E aí agora a F80, que é a que eu tenho lá, e as últimas G80. O chassis, tecnologia são outros, completamente outro. completamente. Essa daqui é a segunda geração da BMW Série 3. A primeira é a Série 30, né? E30. Falar que nesse dia você conseguiu. Ah, Nesse dia, Matheus, você lembra que você chegou todo feliz e você falou, mãe, consegui a placa preta. Putz, verdade. Né? Eu tinha E conseguido a placa ele preta ficou do tão carro. feliz, aí foi dia. quando ele, acho que foi curtir isso, Sim, né? Ele naquele falou, momento foi de muito tesão de curtir o difícil carro. pra ele Era um isso, carro né? de ser guardado, Conseguir. né? Então foi um momento muito Esse carro vai ficar pro feliz. resto da Carro de lembrança. E foi dessa forma, né? É só pro pessoal entender, verdade, mas detalhe legal. Esse carro, meu pai sempre foi fã desse carro, né? Meu pai, quando eu levei pra você ver. Pois é. Participe da nossa comunidade no Discord. Lá você vai poder interagir com a nossa equipe e com a comunidade. Link na descrição. Chegamos ao final de mais um vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo e deixa o like para ajudar o canal.